Oi, pessoal. Bom, estamos ao vivo aqui para falar de uma mulher que eu admiro muito. Espero que vocês também saiam tão apaixonadas como eu dessa live. Queria cumprimentar todos os membros da Associação Nacional dos Negros e Negras que participam dessa instituição, em especial na pessoa do Estevão, que é um grande parceiro que sempre me convida para fazer parte do trabalho da ANAM. Convidar também os demais membros. O Estevão me passou um protocolo, não vou lembrar de todo o protocolo, mas queria genuinamente agradecer o convite e começar aqui os meus cumprimentos a todos que mais tarde assistirão esse trabalho que a gente vai desenvolver aqui hoje. Não esquecer, claro, do nosso protocolo indicado pelo Ministério da Saúde, no que se refere aí à questão da higienização, né? Eu também faço um apelo aqui para que a gente consiga, de alguma forma, contribuir para que outras pessoas também estejam se higienizando, né? Ao passo que seja das nossas condições. Eu fico sempre preocupada com esse recorte racial, né? Não tem como ser diferente. E vamos que vamos, sexta-feira. Espero que a gente consiga produzir um bom conteúdo partilhado aqui. Espero que vocês me mandem perguntas. Eu vou começar me apresentando. Sou advogada, para quem não me conhece. Embora tenha um interesse genuíno em outras áreas do conhecimento, porque nós que viemos parar no direito querendo justiça, o direito não nos atende. A gente tem essa análise e outros campos de investigação também, das relações humanas, e foi nesse cenário. Então convido vocês a participarem, comentarem, mandar perguntas, enfim, sobre o que a gente vai discutir aqui. Mas é nesse cenário que eu caio nessa mulher vanguardista que é Virginia Bicudo. Eu vou contar um pouco da história de Virginia Bicudo para vocês. Parece uma coisa entediante, mas não é, porque eu estou apaixonada por essa mulher. Então acredito que vocês também vão sair com esse mesmo sentimento daqui. Fiz algumas colinhas, tá, gente? Porque, enfim, não quero deixar de perder nenhum detalhe da história dela, que foi dedicada para a academia e foi dedicada momento onde ninguém se falava, ou quase ninguém falava sobre isso, sendo uma mulher negra na década de 30, né, do século passado. Ou seja, a gente está falando de um histórico de quase 100 anos atrás. Então, para mim é fundamental a gente trazer a história dessas mulheres, como já ouvimos da Angela Davis falando de Lélia, né, que a gente vai lá para os Estados Unidos buscar referência, sendo que a gente tem mulheres que foram para a academia e encarar a questão racial aqui no Brasil, né? Escolas que eu não posso deixar de fazer, perder nada aqui nessa. Então, assim, o apagamento de mulheres negras, aliás, o apagamento de mulheres na historiografia é uma coisa muito comum, certo? O apagamento de mulheres negras, então, é quase que aceitável. Por isso, então, quase um século depois, a gente tem a obrigação de fazer o resgate para a gente compreender a sociedade de hoje. Não existe uma sociedade que compreende o hoje sem passar pelo passado. Isso é Virginia Bicudo para mim. Essa mulher, vocês vão ver por quê, mas ela traz com 100 anos quase depois. Virginia Bicudo é fundamental porque foi uma mulher educadora sanitarista, cientista social, socióloga, professora universitária, psicanalista e constantemente durante toda a sua jornada pesquisadora. Uma coisa que é interessante em Virginia Bicudo, por isso que eu chego nela, na verdade, que foi a questão da subjetividade. Se eu estiver falando uma linguagem, e se tiver psicanalista depois que vai assistir, pode comentar, pode colocar, porque eu não sou uma psicanalista ainda, mas tenho muito interesse nessa área, porque
nós mulheres negras, nós população negra, a gente tem um interesse muito grande em compreender a nossa subjetividade. Por quê? Existe um aspecto de rejeição, de culpa e de tristeza muito aprofundado na nossa população, porque a branquitude produz isso na gente. Imagina, essa mulher, ela nasce em 1910. A abolição aconteceu em 1888. Ou seja, ela estava muito mais próxima da abolição do que de hoje, certo? Em termos históricos. Então, imagina naquela época você lidar com um tema que era saúde mental. Então, a gente, população negra, se aproxima desse tema tentando compreender a nossa própria subjetividade. Quando eu falo subjetividade aqui, eu estou me apropriando de uma terminologia exclusiva e que a gente do direito também usa para entender o que é o sujeito. O sujeito, a gente tem essa necessidade, né, de compreender o sujeito. E é nesse cenário que Virginia Bicudo, ela desemboca na psicologia social e na psicanálise. Mas antes disso, ela era uma pessoa apaixonada pelas relações humanas. Então ela chega primeiro nas ciências sociais, né? E claro que os marcadores dela vai ser atravessado por cor, por dor e sofrimento. E aí já começa a nos dar um cenário de como a gente fica com isso hoje, né? Mudou tanto os nossos sofrimentos de uma mulher negra acadêmica que era um século onde não havia mulheres negras na academia e que hoje a gente ocupa esse espaço, mas ainda com muita resistência, com muita dor, com muito medo de síndrome de impostora, de não conseguir chegar até o final. Enfim, acho que isso já dá um panorama. Então, esse é o porquê. Esse é o meu porquê escolher essa mulher como referencial teórico pra gente tratar nessa live. Poderia escolher uma profissional do direito, mas eu acho que saúde mental num momento como esse, onde a gente perpassa socialmente por várias crises, inclusive uma crise de aspecto nossa população que nunca teve política pública pós-abolição voltada para a nossa saúde mental, eu acho que é fundamental falar dessa mulher. Então, Virginia Bicudo nasce em 21 de novembro de 1910, 1910, é isso mesmo, gente. Eu tô muito fascinada com essa mulher, vocês não têm noção. 1910, vocês entenderam? Tipo, 110 anos atrás. É só isso que a Virginia Bicudo é. Ela era filha de imigrante italiana, é uma mulher, Joana Leone, que ela tinha não tinha, ela era branca, né, italiana, era branca, mas ela era doméstica. Ela é filha também de Teófilo Bicudo. Teófilo, que é o pai de Virginia, ele é um dos grandes responsáveis pela carreira de Virginia Bicudo e pela jornada acadêmica. Ela não mede esforços de falar desse pai. Ela não mede esforços de falar da importância que ele teve acadêmica. E aí, eu já acho que para nós, mulheres negras e homens negros, é importante a gente refletir sobre a questão de ter uma família. Aqui já me provoca isso. Você ter um pai e uma mãe presente durante toda a sua jornada, qual o impacto disso na sua jornada acadêmica, o impacto disso na sua jornada profissional? E Virginia Bicudo era filha de, então, pais miscigenados. Ela era miscigenada, se a gente já compreendeu até aqui. Isso também me faz refletir algumas outras coisas que a gente vai ver mais à frente também, né? Mas, em princípio, é isso que eu queria deixar. Então, ela era filha desse imigrante e tal. Os dois trabalhavam em uma fazenda em Campinas. O senhor Teófilo e a senhora Joana. Ela como babá e ele como empregado. Ela não soube precisar o que ele fazia, mas era carpinagem, alguma coisa relacionada ao campo. E aí, eles resolvem mudar para São Paulo e sediaram-se na região da Luz. Ocasião em que Virgínia e seus outros irmãos, eles eram em 6 irmãos, eles estudaram na região central de São Paulo. Isso também já diz muito sobre a ascensão social. É essa reflexão que eu quero que vocês tenham o tempo todo dessa live, né? E aí eles sediaram na Luz.
E aí, o que acontece? O pai de Virginia Bicudo, ele sai de empregado doméstico em Campinas e ele tem uma ascensão social porque ele passa a trabalhar primeiro como agente nos Correios, né? E depois ele passa a ser diretor de uma agência. Ele era um homem negro da relação, tá, gente? Isso eu quero que vocês fixem bem. E ele ascende socialmente. Enquanto que, por outro lado, a mãe de Virginia Bicudo passa a tomar conta dos afazeres e da educação doméstica. Isso também nos denuncia a questão do machismo, certo? Isso também acho que é um marcador interessante para compreender a época. Enquanto que o homem, ele muito vanguardista também, e ela fala, meu pai ele era muito ambicioso e não de forma pejorativa ela fala isso, ela fala de uma forma muito pelo contrário, ele era filho de pessoas escravizadas. Ou seja, esse homem, ele sai de empregado doméstico, ele vai... e isso provavelmente incomoda a branquitude da época, porque ele deixa bem explícito que ele queria ser médico, pai de Virginia Bicudo. Eu tô contextualizando a paternidade, porque acho que é importante para observar depois o que a Virginia vai estudar. E aí, existe um episódio muito complicado na vida do pai da Virginia, que ele fica por 10 anos tentando ingressar no curso de medicina. Eles faziam o que eles chamavam de ginásio, ele já estava nos Correios nessa época, então ele ficou 10 anos tentando. Naquela época não havia vestibular. Você saía do ginásio, fazia uma espécie de formação ali e você já ingressava na faculdade. E ele tinha todas as condições para entrar no curso de medicina, mas ele tinha um professor que era racista e que não deixava ele passar nessa fase final. Então ele ficou por 10 anos trancado, literalmente, no ginásio, na esperança de conseguir o aval desse professor para conseguir ingressar no curso de medicina. Um homem, pai de 6 filhos, nos Correios, com ascensão social, não conseguiu lograr o seu grande sonho de ser um médico. Ocasião em que ele faz um curso de medicina, um cursinho preparatório de medicina, na tentativa de suprir essa frustração produzida pela branquitude de não ter conseguido ingressar no curso de medicina. Isso já diz muito. Virginia, em entrevistas, ela traz isso como um fator racial, e isso demarca as barreiras raciais da época. Isso a gente tá falando do século 30, tá? Século 30 anos 30 do século passado. Então eles moram na Luz nessa época. A Virginia estuda, inclusive para ser professora, porque o pai dela tinha muito bem a consciência de onde que ele não podia chegar, mas os filhos poderiam. Então ele investia no estudo dos filhos, né? E aí Virginia Bicudo, ela estuda, ela faz o ginásio e numa formação que já lhe dava habilitação para ser professora. Ela nunca exerce, nesse primeiro momento ela não exerce a função de professora, e ela vai ingressar na graduação. Nos anos 30 ainda, quando ela entra para estudar educação sanitária no Instituto de Higiene. Nessa época, a Virginia Bicudo, ela passa a ter como laboratório as crianças. Ela trabalha diretamente no Serviço de Saúde Escolar do Departamento de Educação em São Paulo. E aí, um fator interessante que ela conta, quando ela foi professora, ela foi convidada a... Na verdade, não foi convidada, é como funciona, por exemplo, para nós do direito, quando tem entrância, para um magistrado, por exemplo. Você começa no interior e vem vindo para a capital, certo? Para Virginia Bicudo, naquela época, naquele contexto, não era diferente para os professores. Eles começavam no interior, numa comarca no interior, e vinham para São Paulo. E o pai dela, imagina, Campinas, gente, Campinas diz muito sobre a escravidão. Muito sobre a escravidão. Campinas foi a última cidade a abolir a escravidão. E aí o pai dela fala, olha, você não vai para interior. Ela não falou que era Campinas, mas ela disse assim, ó, não vai para interior. Porque ele sabia que aquilo remetia a memórias muito recentes de um passado escravocrata. E ele não permite que ela vá para Campinas. Então, nessa ocasião, ela ingressa no curso de educação sanitária,
que é já uma formação de uma característica acadêmica ainda. Mas ela fala, olha, eu não queria ficar ociosa, eu queria continuar estudando. E é muito interessante isso me remete de novo ao aspecto de família, porque quando você tem essa base que te impulsiona para estudar, estudar não é, você não fica em dúvida, você vai indo. E a academia, e você vai indo, e você vai indo. Então, acho que essa base familiar para a Virgínia foi, ela tem essa grande alusão à persistência do pai e nela, né, nos irmãos também. Depois do instituto, então, ela começa a trabalhar com saúde, né? E saúde mental nesse momento não era saúde mental ainda, era saúde física mesmo. Então ela dizia que na prática era assim: uma criança que está precisando de um encaminhamento para um oculista, uma criança que está com algum tipo de doença. E aí ela fazia esse atendimento para os pais e para os alunos escolares, né? E era na região da capital já de São Paulo. E aí o que acontece? No curso de higiene. No curso não, no serviço de higiene mental. Gente, ainda não é mental, tá? É higiene escolar, nesse primeiro momento. Ela conhece o então psiquiatra e psicanalista Durval Marcondes. Se vocês derem um Google nele, vocês vão ver a dimensão de quem era esse homem. Esse homem era uma pessoa que tinha contato direto com Freud. Gente, Freud, é isso mesmo. Ele tinha contato direto com ele e era um médico que estava comprometido a trazer para o Brasil. E aí que vem a grande sacada, porque a Virgínia Bicuda ela foi a primeira psicanalista não médica habilitada a trabalhar, então a trabalhar no Brasil. Antigamente, como existia um campo de disputa entre as narrativas da medicina e da medicina, da psicologia, a psicanálise ela era mal vista, porque ela trazia uma afronta direta com o campo ortodoxo cristão que se instaurava, que instaurou-se, né, desde sempre no Brasil. Então, a psicanálise ela era muito mal vista porque ela explorava campos da sexualidade, coisas que a Igreja Católica acho que não via com bons olhos, com certeza, né? Então, ela conhece esse profissional de ampla magnitude, que era esse cara que tinha contato direto com Freud, e ele convida, né, a Virgínia para trabalhar como visitadora no serviço de psiquiatria com crianças. Nessa ocasião, Virgínia Bicuda ela entra na graduação, então ela já tinha concluído em 1932 o curso de educação sanitária e ela vai estudar na escola de sociologia. Gente, quem está em São Paulo e tiver a oportunidade, vá à escola de sociologia. Conheça esse espaço. Eu conheci, já tive a oportunidade de fazer uns trabalhos lá. E eu fiquei imaginando, depois que eu li essa informação, de que ela foi a primeira turma a fazer o curso de ciências políticas, né, na Escola Livre de Sociologia. Eu fiquei imaginando essa mulher lá, na década de 30. Isso é muito simbólico, porque esses prédios, assim como a USP assim como esses prédios mais antigos, né, eles remetem uma estrutura arquitetônica direta do período do período ainda escravocrata, porque era feito como uma autarquia, como um espaço de poder para você realmente não se sentir pertencente àquele espaço. E eu quero que vocês me digam, vocês que estudaram, como que foi isso na academia. Pode comentar aí. Então, Virgínia Bicudo estava lá, nesse espaço. Ela foi a primeira turma de 10 alunos, ela era a única mulher negra, a única mulher, né, a única mulher e mulher negra a estar naquela primeira turma do curso de Ciências Políticas na Escola Livre de Sociologia. Essa escola, ela fica ali na Vila Buarque, em São Paulo. Ela existe ainda, então assim, vá, porque é bem prédio. E aí, esse momento, ela começa, né, a trabalhar como visitadora de psiquiatria no serviço de higiene mental, e é nesse momento em que ela tem a segunda chance de laboratório dela. A primeira era como educadora sanitária, e nesse segundo já
já como já muito próxima da psiquiatria. Então, naquele momento, quem já teve a oportunidade de ver como que eram as formações de psicanálise lá atrás, você não precisava se submeter a um curso. Você tinha que ter um orientador, um mestre, que te dava formação prática do que era ser um psicanalista. Então, era a vivência. E a Virginia Bicudo estava nessa vivência, certo? E aí, o que que acontece? Ela vai se graduar em 1938, né, nessa graduação de ciência política, e aí ela passa a lecionar saúde na mesma instituição, essa que a gente acaba de mencionar mesmo, que é lá na Escola de Sociologia. Ela passa a ela tem uma cadeira de professora de saúde mental e psicanálise. Olha que lindo, gente. É que eu realmente estou muito apaixonada por ela, então é difícil. E aí, o que que acontece? Em 1937, gente, a gente está falando de um período onde a ascensão de Hitler estava acontecendo no cenário mundial, certo? E aí, o que que acontece? As questões de raça estavam em voga nesse momento mundialmente, porque Hitler, como vocês bem sabem, ele tinha uma concepção eugenista de quem estava, quem era superior de quem? E era uma concepção biológica. Hitler sustentava, né, e todo o arcabouço racista da época sustentava que biologicamente a branquitude estava acima de qualquer raça. Existia uma percepção de eugenia, mas essa eugenia ela era científica e embasada em pseudo biólogos que diziam realmente os brancos estão acima dos negros ou acima dos asiáticos. E isso era um cenário mundial, gente. Só que no Brasil, como a gente estava recém-abolido da escravidão, a gente ainda não tinha massa intelectual para ter força e enfrentar essa discussão na academia. Por isso a importância dessas pessoas vanguardistas que já estavam disputando narrativa acadêmica nesse momento. E aí, nesse cenário, em 1937... ela conhece Adelaide Koch. Adelaide Koch era uma judia alemã que ela, refugiada da Alemanha, veio para o Brasil e ela era uma psicanalista, inclusive pode dar Google nela também, que é Adelaide Koch. Ela é uma mulher que é referência teórica também na psicanálise. E foi com essa mulher que Virginia Bicudo teve o seu estudo aprofundado. Então, gente, meu gato vai pular aqui, tá? Mas tudo vai continuar a live. E aí é nesse cenário que Virginia Bicudo, ela... Oh, meu Deus do céu. É nesse cenário que Virginia Bicudo... ela estuda, ela deita no divã, literalmente, da Adelaide, ela passa a compreender os conceitos e, ao mesmo tempo, ser analisada por essa profissional renomadíssima no mundo da psicanálise. Com isso, a formação psicanalítica da Virginia Bicudo vai se dando nesse momento, do experimento do divã aos conhecimentos teóricos. E isso é muito legal, porque é um conhecimento clínico, um olhar de quem está vivenciando aquilo, né? Se todos nós profissionais, imagina nós profissionais, tivéssemos a oportunidade de ter formações acadêmicas, jurídicas, assim, na base do conhecimento mesmo, empírico, certo? E aí, ao lado de Adelaide, de Durval, eles vão formar a chamada, um grupo de formação psicanalítica para propagar a psicanálise no Brasil. E aí, isso, em São Paulo, tá, gente? É que São Paulo, naquele momento, era o centro de estudo, então era ali que se dava o contexto. Essa formação psicanalística, esse grupo, ele vai se dar, né? Ele vai se tornar o que hoje é conhecido como Sociedade Brasileira de Psicanálise. Então, é Virginia Bicudo ao lado de Durval e ao lado de Adelaide e outros profissionais que fomentam esse grupo e estruturam o grupo da psicanálise no Brasil.
Como eu já mencionei, o vanguardismo dela estava no fato de que ela era a primeira psicanalista não filiada ao curso de medicina, por aqueles motivos que a gente já mencionou, de disputa de narrativa e dela ter tido esse conteúdo prático, teórico, dado pela educação sanitária onde ela estava presente, depois pelos processos de visitação onde ela estava presente na saúde mental. E aí, nesse contexto de guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, que a gente mencionou, com a ascensão de Hitler, aquela coisa toda, ela entra no mestrado. Gente, a pessoa me entra no mestrado em 1942, uma mulher negra. Vocês precisam... Eu tô enlouquecida com essa história. E o mestrado dela dura de 1942 a 1945. E o que ela vai estudar no mestrado? Ela estuda raça no mestrado, tá? Então, se vocês estão bem entendendo, ela era realmente um ser humano multidisciplinar na vida prática e vida acadêmica. Ela estava próxima às ciências sociais, ela estava, aliás, a educação sanitária até esse momento, a ciências políticas e sociais, por conta da graduação que ela já tinha feito, e na psicanálise. Ela já tinha essa formação e, de certa forma, ela estava no campo com essa formação prática também. Então, é nesse contexto em que ela ingressa no mestrado e ela quer estudar as experiências de sofrimento provocada pela discriminação racial. Veja, ela não utiliza ainda discriminação racial. Naquele momento, Virginia Bicudo, ela utiliza a terminologia preconceito de cor. Isso é muito importante, a gente vai entender o porquê que ela utiliza preconceito de cor e não discriminação racial, tá? Mas guarda por enquanto só isso. E aí ela faz essa análise no mestrado interdisciplinar, né, usando conceitos das ciências sociais, da sociologia, da psicologia social, da antropologia. E o objetivo dela é estudar o comportamento, o que ela vai chamar sobre atitudes de negros. Ela vai estudar atitudes. Então, a gente vai entender qual que é a diferença disso, tá? E, por fim, aqui, só para terminar a primeira parte, é o que eu falei, ela foi uma pessoa basilar para a compreensão da institucionalização da psicanálise no Brasil. Fundamental, como eu falei, ela participou do que viria a se tornar a Sociedade Brasileira de Psicanálise, e nós vamos ver mais à frente o que mais ela fez para difundir a psicanálise. E aí entra no importante aspecto também, porque nesse momento havia, além da base pseudo, né, porque não era ciência aquilo, pseudocientífica, de que o racismo ou o domínio de raça estava ok, como a gente vê em Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire, e outros teóricos que davam base também à luz além da ciência propriamente dito, do direito, como veio Lombroso depois. Então, existia toda uma base teórica para falar assim, gente, o racismo tá ok, existia isso. E aí, Gilberto Freire, ele demarca um outro momento, que é um momento de dizer que a miscigenação estava ok, de dizer que negros e brancos aqui no Brasil estavam ok com a miscigenação, o que é uma grande mentira. E aí, Virginia Bicudo é importante para bater de frente com esse aspecto acadêmico e mitológico que existia na academia, de que negros estavam passivos à questão da subalternidade. Era isso que, em outras palavras, Casa Grande e Senzala queria dizer pra gente. Olha, existe a Casa Grande, existe a Senzala e tá todo mundo ok com isso. E aí, no mestrado, ela vai contrapor essas ideologias racistas e ela vai colocar na sua doutrina ali, no que ela tá produzindo, fatores, né, como classe
e cor. E eu insisto em dizer que ela não usava raça, ela usava cor. E a gente vai entender por quê. Então ela coloca aspectos como branqueamento, inferioridade, aceitação, ascensão social, isolamento. Como ela também era psicanalista, ela coloca características objetivas, características subjetivas do negro. Então, o objetivo era investigar o que a branquitude produzia no inconsciente, no subjetivo, na ascensão social de pessoas negras. Era isso que ela queria estudar no mestrado. E aí é interessante, né? Tem algumas psicanalistas estudiosas que estudaram depois Virginia Bicudo e vai citar assim, olha, a Virginia Bicudo, ela estudou isso porque ela tinha a si mesmo como uma grande experiência de cor. E esse é o grande momento que para mim faz sentido tudo que ela produziu, porque para nós muitas vezes a gente vai para o direito, ou a gente vai para a saúde, ou a gente vai para a psicologia, enfim, nós profissionais negros, a gente vai porque a gente já teve uma vida de muita opressão e a gente quer que aquilo seja um pouco mais justo ou compreender um pouco do aspecto psicológico e de sofrimento mental que aquilo pode nos causar. E não foi diferente na história de Virginia Bicudo, né? Então, gente, que mais que ela fez de legal? Ela foi comunicadora. Ela foi âncora de uma rádio onde ela tinha um programa chamado Nosso Mundo Mental. Nesse programa, na antiga rádio Excelsior, ela tinha como tema discutir inconsciente, agressividade, ciúmes, inveja, culpa, amor e ódio, entre outros temas de uma abordagem mais psicanalítica. E aí o que brilhantemente ela tá fazendo? Ela tá pegando todo o conteúdo teórico que ela estava estudando na academia e difundindo para pessoas comuns, em constante comunicação com a sociedade civil, em constante comunicação com pessoas leigas, para que ela pudesse, então, ter sucesso na difusão de conhecimento dela, né? Eu achei fantástico isso porque nós, profissionais do direito ou de outras profissões, medicina, enfim, os campos de investigação que a gente faz. A gente vai pra academia, estuda aquele conteúdo e guarda pra gente. E não difunde. A gente não produz texto, e numa linguagem que não seja juridiquês, né? A gente não tem a preocupação de outros profissionais compreenderem a nossa área. E ela fez isso muito bem. Ela tinha esse objetivo de fazer com que as pessoas traduzissem. Aliás, ela tinha esse objetivo de traduzir o conhecimento psicanalítico para pessoas leigas, por meio da comunicação, né? E também um outro trabalho legal que ela fez no campo das ciências sociais foi investigar os operários. Foi um outro trabalho que ela fez. Investigar os operários e mostrar naquela época, você imagina isso em 1900 e alguma coisa, mostrar como eram as condições de trabalho, como eram exaustivas as jornadas de trabalho, como esses profissionais eram esquecidos, não tinham seus salários, não tinham suas remunerações pagas de forma que lhe proporcionasse qualquer tipo de conforto ou que lhe proporcionasse qualquer tipo de bem-estar social. E com ajuda, né, com fomento, essa pesquisa aconteceu com fomento da própria Escola de Sociologia e um apoio também do SESI, que estava à frente, fomentando financeiramente essa pesquisa. E aí, na época, ela pôde produzir relatório e discutir como era a vida desses profissionais operários que estavam ali no campo, nas fábricas, né? Eu achei fantástico também. Aqui não tinha uma discussão propriamente de raça, mas tinha uma discussão do viés de classe, né? Como ela era uma cientista social e socióloga, ela tinha essa preocupação. E aí agora a gente vai aprofundar um pouco mais os conhecimentos da ótica acadêmica mesmo, né? Até aqui eu fiz um apanhado, agora a gente vai aprofundar nos dois estudos que eu destaquei, que são estudos de raça, para que a gente compreenda essa mulher vanguardista, psicanalista e cientista social, socióloga, educadora sanitária, que estava preocupada com raça quando ninguém estava, né? Então ela desenvolveu, na academia, como eu já mencionei,
um estudo chamado Estudos de Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo. Gente, mulatos ela estava utilizando como a atual nomenclatura que a gente dá para pardos, tá? Era um contexto, a gente nunca pode desconsiderar que a historiografia, ela leva em consideração o período em que ela se encontra, tá? Então ela utilizava a nomenclatura mulato. E aqui ela falava assim, ó, basicamente assim, ó, no início dos anos 40 do século passado, a Escola Livre de Sociologia e Política, ela estava preocupada em compreender a sociedade brasileira, né? Então ela fazia estudos fundamentais para a compreensão de raça, de classe, e aí não tinha como ela ignorar negros, imigrações de outros que estavam vindo para cá também, os próprios indígenas, né, os povos originários. Então, a própria escola de sociologia tinha essa filosofia de estudo acadêmico voltado para esses campos de pesquisa, né? Porque era um campo sociológico, então tinha que explorar as relações humanas com atravessamentos de raça, classe, gênero, né, e tudo mais. Principalmente, gente, a situação dos operários, né, das etnias, enfim, como que aquilo estava se dando, porque era um momento basilar do momento de virada, onde o capitalismo estava dominando naquele momento. Então, a situação operária, a situação de opressões de classe também estava muito em voga, as discussões, né? Então, no mestrado, voltando nesse estudo de atitudes, né, entre atitudes raciais de pretos e mulatos em São Paulo, qual foi o objetivo dela? Compreender raça a partir da estrutura de classe. E aí ela inverte uma coisa que na época era muito comum de se fazer, que era assim: olha, o problema do Brasil não é um problema de cor. O problema do Brasil é um problema de raça, desculpa, gente, de classe. Então, se a gente resolver o problema de classe, a gente resolve tudo. E aí, Virginia Bicudo, no mestrado dela, ela fala totalmente o contrário. Ela fala, não, o problema do Brasil é porque a gente nunca olhou pra raça, a gente nunca olhou pra cor. Então, se a gente não resolver o problema de cor, a gente nunca vai resolver o problema de classe, porque os dois estão intercambiados e devem ser olhados de uma forma interseccional. Isso era o que Virginia Bicudo já dizia naquela época, né? Então, olha que vanguarda isso. Então, assim, foi o primeiro trabalho no campo das ciências sociais a estudar raça, né? A olhar para a condição do negro, o trabalho de Virginia Bicudo. Importante trabalho para difundir o aspecto social do racismo, em detrimento do que se tinha em voga, do que eu já disse, do aspecto biológico, né? De aceitar assim, olha, somos realmente hierarquizados socialmente porque a eugenia e a branquitude, elas são superiores em relação a negros. E Virginia Bicudo vinha para dar uma bicuda na branquitude e falar que não, que na verdade o problema do Brasil era um problema de cor, sim, né? De não olhar para a questão de cor. Por que é importante falar isso? Vocês vão observar comigo aqui que é o seguinte: na pesquisa dela, ela já olhava para alguns marcadores, né? Como, por exemplo, os estereótipos que tinham em relação à negritude, os preconceitos experimentados por pessoas negras, as concepções biológicas inatas, né, do que é ser negro ou do que é ser branco, e também tinha como objetivo nessa dissertação de mestrado observar as hostilidades produzidas por outros grupos e que se dão aí nas relações sociais, certo? Então, ela utilizou esses marcadores, né? Aparência física, cabelo, ascendência, fenótipo, renda, profissão, instrução, para compreender raça naquele momento. E aí, gente, vem o que eu tinha falado sobre o porquê que ela não utiliza raça e utiliza cor. Preconceito de cor, ela coloca. Porque já naquele momento, ela entendeu que pretos e mulatos, e aí a gente tem que entender, atualizando para o de hoje, né, no conceito de negro, onde vai abarcar pretos e pardos,
que quem era mulato tinha uma passabilidade e uma ascensão mais forte do que aquelas pessoas retintas. Era isso que ela estava dizendo na tese de mestrado dela naquele momento. O que nos dá margem para observar, por exemplo, que ela já estava falando de colorismo naquela época. Ela já tinha identificado o colorismo naquela época. Ela já tinha identificado que pessoas identificadas como mulatas tinham uma negativa com a sua própria cor e não queriam, por exemplo... Não, mentira, tô dizendo errado. Não é que a pessoa tinha uma negativa com a sua própria cor. Ela não tinha como objetivo ser classificada como preta. Uma pessoa mulata, na época, não queria ser chamada de negra. Ela não queria. Ela não tinha interesse nenhum em ser chamada como negra e ela aceitava ser chamada de mulata. Então, ela já dava base para o que a gente hoje vai estudar sobre colorismo. Isso eu achei fenomenal, né? Então, na dissertação de mestrado dela, ela utiliza esses marcadores, ela vai estudar pessoas racializadas pretas e mulatas, e ela utiliza também militantes da Frente Negra. Depois, gente, quem não conhece a Frente Negra Brasileira, pelo amor de Deus, vai estudar sobre a Frente Negra Brasileira, porque é fantástico o trabalho que eles faziam na época, principalmente na década de 20 do século passado, tá? E o jornal, né? Porque a Frente Negra, ela produzia conteúdo de difusão também. Então, ela utilizou jornais da Frente Negra e militantes da Frente Negra, além de pessoas negras além de pessoas pretas e mulatas aleatórias, utilizando a sua base, né, teórica da psicanálise e da psiquiatria como visitadora que ela tinha. Ela não era psiquiatra, tá, gente? Porque ela tinha um contato direto com pessoas ali da psiquiatria, tá? E aí, bom, esse aspecto de ascensão eu já falei, mas a conclusão dela foi no seguinte, de que as pessoas negras, eu vou usar preta para ficar mais fácil, as pessoas pretas, e aqui nesse conceito de preta ela tá falando das pessoas retintas, elas, por mais que ela ascendesse socialmente, ela concluiu que o preconceito de cor, por isso que ela usa cor, não raça, era mais grave do que, por exemplo, para as pessoas mulatas, que nesse conceito queria dizer pardo, tá? Então ela tá dizendo assim, olha, não adianta, na conclusão do mestrado, não adianta você as pessoas que ascenderam, elas têm a sensação que mesmo elas ascendendo, se elas forem retintas, elas vão ter problema de preconceito de cor, e por isso que ela não usa raça. Porque se a gente bem entender o que ela tá querendo dizer, ela realmente tá compreendendo que mulatos e pretos fazem parte da mesma classificação de raça, mas quando entra na questão de cor, tem esse implicador do preconceito ser mais grave ou mais violento ou mais abrupto ou mais direto, tá? Isso, ela coloca também sobre esse distanciamento, né, que eu já mencionei, distanciamento de mulatos não querendo ser classificados como negros. Já falei sobre essa questão do colorismo, que para mim ficou muito evidente. Eu coloquei assim, ó, o marcador cor, em termos de acesso e ascensão, era mais grave do que raça e classe para Virginia Bicudo, né? Pela conclusão do mestrado dela. E aí ela coloca assim, olha, então é ilusório dizer que o status social é suficiente para incorporar negros ao grupo dominante, ou seja, ao grupo branco. Não existe isso, né? Então aqui a gente conclui o trabalho de pesquisa dela do mestrado. Acho que ficou bem claro, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar. E a gente vai tentar desenrolar, tá bom? Agora a gente vai para o segundo estudo de raça dela, que foi quando ela fez um trabalho com a Unesco, tá? Espera só um pouquinho. Bom, o ano é 1949. Já estávamos pós-Segunda Guerra Mundial. A Unesco, então, desenvolve uma agenda antirracista mundo afora para compreender principalmente as situações dos descendentes africanos e asiáticos, para compreender como que o racismo se reverbera.
Essa era a agenda da Unesco. Nesse contexto, a Unesco, impactada claramente pelo racismo produzido na época nazista, né? Então, essa época, o que acontece? A Unesco, ela utiliza o Brasil como território de pesquisa, porque existia um mito difundido internacionalmente que o Brasil tinha dado certo, racialmente falando, porque aqui existia uma miscigenação. Gente, absurdo, mas era o que se acreditava na época, justamente porque tinha muita branquitude na academia produzindo esse discurso, esse eco racista de que a miscigenação foi capaz de apagar o racismo, tá? E aí, a Virginia Bicudo, ela investiga isso. Não mais. O objeto de pesquisa dela agora vai ser crianças, né? Então, o que acontece? Existe uma amostra de alunos, né, do ensino colegial. Então, crianças não, na verdade, adolescentes, né? Pessoas que estavam no ensino colegial, que atualmente a gente chama de ensino médio, né? E ela vai estudar essa galera e nessa base de amostra continham brancos, negros, japoneses e o que eles chamavam de mulato. O território era Brasil e era São Paulo, tá? Era esse o campo de estudo em que ela estava. E lá, nessa pesquisa, que foi fomentada pela ONU e tinha um viés internacional, que isso ia servir como base de estudo para gerar relatório, ela buscou investigar a rejeição, a intimidade e a aproximação entre esses grupos. Repetindo, brancos, negros, japoneses, mulatos. E aí, para a surpresa de Virginia Bicudo, a discriminação racial nesse momento, ela passa a ser camuflada e não mais escancarada. Ou seja, no relatório, no relatório onde essas crianças, esses adolescentes preenchiam, ficou demonstrado que nenhum deles, por exemplo, chamava um negro de macaco, ou de sujo, ou de qualquer coisa ridícula que escancara a discriminação. Mas não, eles, na verdade, faziam de outra forma. O racismo foi lido pelo relatório, pelas conclusões de Virginia Bicudo, por outro jeito. Esse grupo dominante, ele excluía o negro do seu conviver, da sua vida privada. Então, ela concluiu que o racismo no Brasil, naquela época, estava demarcada pela vida privada, ou seja, pessoas brancas, elas não se aproximavam de pessoas negras em casamentos, em festas, em qualquer coisa que se relacionava à vida privada. E isso, como para Virginia Bicudo, era um aspecto muito evidente de racismo. E aí corta para 2020 e me falam vocês, quando chegam em espaços dominantemente de branquitude, e me falam como vocês sentem nesses espaços. Então, uma coisa que foi escrita em 1949 tem plena aplicabilidade nos conceitos de hoje. Achei fantástica essa percepção dela do racismo na sociedade brasileira. Ou seja, o racismo aqui dificilmente vai acontecer por uma violência direta. Ele se apropria de mecanismos para te excluir de espaços, para não te colocar em lugares. E isso para Virginia Bicudo já ficou claro naquele momento, tá? Então, esse foi o estudo dela no segundo momento racial, que foi feito pela Unesco e serviu como base também. Recomendo que vocês... depois eu vou deixar uma referência bibliográfica, tá? Para quem tiver mais interesse na vida e obra dessa mulher incrível, tá? Bom, agora a gente vai entrar pro terceiro ponto. Até aqui a gente já viu que ela é uma mulher que estava diretamente vinculada com a educação, era uma mulher que estava vinculada com a saúde mental, era uma mulher que tinha era frenética no estudo acadêmico, né? Não parou, ela foi indo de tempos em tempos, ela estava presente na academia e estava presente também na institucionalização da psicanálise, e é justamente nesse momento que a gente adentra, tá? Esse terceiro momento. Bom, ela então foi responsável, como eu já disse, uma das responsáveis pela Sociedade Brasileira de Psicanálise no Brasil, tá? Ao lado de nomes como Durval, como eu já mencionei, Durval Marcondes, Lígia Alcântara, Judith
Oh, meu Deus, não saiu. Judite Teixeira de Carvalho. E por aí vai. Esses nomes, gente, pra quem tiver curiosidade na psicanálise, dá um Google. Só nome de peso. E a Virginia Bicudo tava nessa nata, tá? Mulher negra intelectual. Sempre vou falar que ela era uma mulher negra intelectual, porque não vale a pena não mencionar isso. Tem que mencionar. E aí, ela foi convidada, né, pelo Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia da USP para aprofundar os estudos e difundir o conhecimento da psicanálise no Brasil. E aí, o que acontece? Em 1955, gente, esse tempo todo ela tinha vínculo empregatício com o Estado, porque ela era educadora sanitária. O que ela faz? Ela pede licença, prêmio, quem é funcionário público sabe muito bem, e aí ela vai para Londres por conta própria. Chega em Londres, ela foi para Londres com o objetivo de pelo Instituto de Psicanálise da Sociedade Britânica e estudar psicanálise infantil de crianças, com essa ênfase. E aí ela passa um ano lá estudando e a formação tinha mais tempo, eram 5 anos de formação. Ela escreve uma carta para o então presidente da época, Jânio Quadros, pedindo que fosse concedida para ela mais licença remunerada para que ela pudesse se manter lá em Londres. E pela felicidade nossa, né, que tem essa mulher viva na história, ela consegue permanecer durante 5 anos em Londres, momento onde ela tem contato com Melanie Klein. Quem conhece a psicanálise sabe que essa mulher é fodida na psicanálise, e outros profissionais também que estavam no centro da Europa ali, estudando e difundindo a psicanálise, tá? E aí, em 1956, ainda lá em Londres, né, porque ela só volta em 1960, ela escreve um livro que a gente vai ver mais pra frente, a gente até falou, que é o Nosso Mundo Mental. Nosso Mundo Mental, para quem bem tá atento a essa live, foi o programa que ela teve na rádio. E aí ela utilizou tudo que ela teve ali de pesquisa para produzir esse livro, tá? Ela escreve esse livro, Nosso Mundo Mental. E na década de 60 ela retoma o Brasil como professora, tá? E também diretora do Instituto de Psicanálise de Sociologia Brasileira em São Paulo. Ai, gente, eu amo essa mulher, gente. E aí, ela ainda, além disso, ela produz conteúdo no jornal de psicanálise. Ela cria, né, esse jornal de psicanálise, tá? Sempre, gente, nessa tentativa e nessa felicidade para nós que temos ela como legado de intercambiar entre a academia e a sociedade civil e difundir conhecimento. Para mim isso é fantástico. Bom, e aí em 1970 ela muda para Brasília e ela cria um grupo psicanalítico de Brasília na Universidade de Brasília, né, no Departamento de Divisão de Saúde Mental da Universidade de Brasília. Gente, Universidade de Brasília, só isso, tá? A Universidade de Brasília, ela é fundamental instituição de difusão de conhecimento acadêmico. Era nesse espaço onde ela estava, tá? Ela cria esse grupo de psicanálise lá. E o que vem depois, inclusive vem... Não, calma aí, vamos por partes. Ela cria uma revista que vai chamar Revista de Estudos Psicodinâmicos, Alter, em 1971. E ela inaugura o Instituto de Psicanálise em Brasília. Então ela teve uma militância psicanalítica muito forte em Brasília, né? Ela fez... Basicamente, ela espelhou tudo que ela fez em São Paulo e levou para Brasília, né? De novo, mostrando o vanguardismo e a estratégia, né, gente? Brasília é uma disputa política. Inclusive, quem for olhar depois a bibliografia vai ver que tem uma foto dela ao lado de Juscelino Kubitschek em Londres. Então, ela era uma mulher altamente refinada na sociedade brasileira
e que ela estava nesses espaços de branquitude o tempo todo e trazendo o recorte de classe, de raça, né, de gênero nem tanto, mas ela trazia esse recorte em espaços, em lugares estratégicos, socialmente e economicamente falando, como é o caso de São Paulo e é o caso de Brasília, tá? Porque era a nata política que estava nesses espaços, tá? E acadêmica também. E aí, já caminhando para o final, de 1980 a 1990, ela ficou ainda muito presente na vida acadêmica, participando de conferência, de jornadas, de encontros, produzindo periódicos. Uma das dificuldades que a gente tem é encontrar material dela, tá? É muito difícil encontrar material dela. A gente consegue encontrar citação de pessoas que se dedicaram ao estudo de Virginia Bicudo. E aí o convite que eu queria deixar para vocês, quando forem se debruçar a doutrina de Virginia Bicudo, é que vocês sejam críticos, porque muitas vezes quem tá escrevendo é uma pessoa branca sobre ela, tá? Então, por exemplo, teve um momento lá em que eu vi que eles fizeram todo o apagamento sobre a história do pai dela, por exemplo, e dando todo o crédito do pai da Virginia para um fazendeiro que deu uma ligação e fez com que ele trabalhasse nos Correios. E a gente sabe que na nossa vida não funciona assim. Para uma pessoa chegar ao diretor de uma agência, era porque ele era muito competente. Então, cuidado com o descrédito que a branquitude dá para o trabalho que a Virginia Bicudo fez, porque existe uma ideia assim de que ela só teve lá porque foram empurrando ela para chegar onde ela estava, e não é bem verdade. Essa mulher era uma mulher competente, uma mulher vanguardista, uma mulher intelectual que trabalhava com a base, fazia trabalho de base na saúde mental de crianças e esquizofrênicas enfim, tudo que havia de mais, como que fala? De mais inovador para a época, ela já estava trabalhando com isso, um momento em que nem a branquitude queria olhar para isso, tá? E aí ela morre em 88, com 88, desculpa, gente, ela morre com 88 anos, 88 anos, essa mulher sobreviveu até o ano de 2003, acho que a maioria de nós aqui já né? Mesmo quem é geração 2000 aí já estava vivo quando Virginia Bicudo morre. E o apagamento histórico dela é proposital, porque, veja, uma mulher com uma bibliografia dessa, pelo amor de Deus, né? E aí, assim, uma mulher negra que foi responsável por cravar a abordagem psicanalítica no Brasil e cuidar da população negra que, no momento em que as pessoas negras vinham de séculos, né, de opressão física, emocional e mental, né? Virginia Bicudo, ela é símbolo de esperança emancipatória do sofrimento racial, né? Assim como outras tantas psicanalistas, como foi, por exemplo, depois, oh meu Deus, esqueci o nome, a Lélia Gonzalez, também, que foi estudar psicanálise para compreender essa subjetividade. Então, era essa mulher multidisciplinar que demonstra um vanguardismo acadêmico. Gente, falei bastante, falei dentro do meu horário, 1 hora, e me deixo agora à disposição para perguntas, caso tenha, senão eu já caminho para o encerramento mesmo. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu falei da bibliografia, deixa eu só dizer aqui quem foi uma das pessoas que eu consultei. O Marcos Maio, ele tem um trabalho muito bonito mesmo. Ele é um cientista social, branco, mas o trabalho dele... E ele, eu também faço uma ressalva que é importante tomar alguns cuidados e tal, mas eu acho que ele fez um trabalho bem delicado. Você acha a pesquisa dele na internet, é bem curtinha, 50 folhas. Tem também antropólogos estudando ela, Elga
Tem também a Carla Regina Mota, Negro é Negro, a contribuição da obra de Virginia Bicudo. Tem o próprio Conselho Regional de Psicologia que reconheceu, regional, tá, gente? E aí, bom, que reconheceu ela como uma das primeiras pessoas a tratar do tema da saúde mental. E é isso, gente. Na internet, se você jogar os estudos dela sobre atitudes raciais e jogar assim, atitudes raciais, Virginia Bicudo, vai vir os dois estudos que a gente abordou aqui, tá bom? Bom, já que ninguém fez nenhuma pergunta, convido vocês para assistir a próxima live, tá? Ficar atento aos conteúdos da página aqui da associação. Convido vocês a conhecerem o trabalho da associação. Convido vocês, na pessoa do Dr. Estevão, a manter a sociedade de advogados negros viva e observar a multidisciplinariedade do que outras áreas podem trazer para nós, tá bom? Acho que é isso, gente. Beijos e até uma próxima. Vou deixar meu Instagram para quem quiser me seguir depois nas redes sociais. É Monique com Q. Pradro, é assim mesmo, porque já tinha alguém com Prado. Meu nome é Prado, Monique Rodrigues do Prado. Se você colocar assim, você me acha no LinkedIn, no Facebook e no Instagram, tá? Mas se quiser me achar lá no Instagram, que é onde eu tô mais ativa, é Monique Pradro, IG, @Monique Pradro. No Facebook, vocês me acham assim também. E onde eu posto bastante conteúdo, inclusive teórico, no LinkedIn também pode me achar lá, Monique Rodrigues do Prado. Tá bom? Gente, nenhuma dúvida mesmo? Ah, que pena, queria tanto interagir com vocês. Mas tudo bem, me coloco à disposição. E um grande abraço à nossa sociedade de advogados. Não se... gente, só fazendo um fechamento mesmo, agora é sério. A gente está num momento de pandemia mundial. Esse é um momento de disputa de narrativas, tá? Esse é um momento em que a gente tem que pegar esses ancestrais que produziram conteúdo e se apropriar desse conteúdo para reivindicar as nossas narrativas, tá? Então, é isso. E um grande beijo. Tchau, tchau. Como que eu encerro agora?